mundo, eu sou Giovanni do Monte, vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E hoje chegou o grande momento, o grande dia, aquilo que eu por muito tempo aguardei. Chegamos ao vídeo de número 100. E eu durante muito tempo queria comemorar essa marca. Estava bem ansioso, aguardando a semana inteira para comentar o quanto foi interessante atingir a marca de 100 vídeos. E aí, na realidade, quando eu cheguei ao dia de hoje, eu fiquei pensando, né? Esse momento agora que surgiu essa oportunidade de fazer o vídeo, fiquei pensando, será que é uma marca realmente comemorável? Existem vários motivos para sim, vários motivos para não. No momento em que eu tento pensar no sim, né? Ter um motivo para comemorar, eu tive muitos obstáculos psicoemocionais, eu posso dizer, e de oportunidade, de tempo e de enfim, questões da vida que poderiam fazer com que eu tivesse parado muito antes do vídeo número 100. Eu comecei com uma vontade de me desafiar, talvez provar para mim mesmo que eu era capaz de fazer um canal, e depois comecei a gostar da ideia. Tornou-se um passatempo que me trazia satisfação pessoal, mas no final das contas eu também comecei a gostar da ideia de tentar conquistar visualizações, curtidas, comentários, inscritos. E aí é que o lado positivo começou a ter também um lado negativo. E esse não é o motivo do vídeo, né? Mas como se trata de algo meio aleatório, eu vou falar para vocês. Já abri o jogo aqui com o pessoal. O porquê que não seria um bom motivo comemorar 100 vídeos, né? Tantos e tantos canais por aí já tem muitos e muito mais vídeos, canais sobre RPG. E tem conteúdo. Pá, o pessoal tem conteúdo, tem criatividade, tem desenvoltura na frente da câmera. O pessoal que faz canais profissionais de verdade consegue desenvolver ideias que vão para frente e acabam passando muito rapidamente de 100 vídeos. E são merecedores com toda certeza. Mas ao mesmo tempo tem gente que produz pouco e mesmo assim consegue, sei lá, 3, 4, 5, 10 vezes mais inscritos, mais curtidas, mais comentários, mais participação do público. E eu fiquei pensando, poxa, uma marca de 100 vídeos é uma marca? Não sei. E aí, enfim, centésimo vídeo, covil meio aleatório. Vamos que vamos. Vou manter a ideia que eu havia proposto pra galera, para comemorar o centésimo vídeo. A participação de vocês com perguntas e as minhas respostas. Vamos começar aqui então. O Titi, meu grande amigo Titi, meu mestre no RPG solo, cara que me ensinou a jogar solo, me trouxe as, uma série bem grande de perguntas aqui. O que me levou a começar o Covil? O que me levou a começar o Covil? O Covil, então, como eu disse, foi um desafio, né? Eu me desafiei porque eu conhecia vários canais de RPG e achava que eu era capaz de fazer. Só que entre o achar e o fazer existe uma grande diferença, então eu resolvi tentar. Eu achava que seria uma boa maneira de extravasar coisas sobre as quais eu queria falar. Meu próprio espaço de expressão, né? Eu tenho um blog que já existe desde, eu acho que desde 2008 ou 2007, que é o Storyteller's Lair. E até respondendo a próxima pergunta, porque o nome Covil do Narrador. Covil do Narrador é a tradução de Storyteller's Lair. E eu não pude usar esse nome Storyteller's Lairs no YouTube, por isso o canal mudou para Covil do Narrador.
que eu achei até que a sonoridade ficou bem bacana. Quando eu comecei o blog, eu jogava muito Storyteller, né? O sistema Storyteller e todo o cenário do Mundo das Trevas. Então era por isso mesmo o nome. Mas ele também era um trocadilho com a ideia de ser um narrador, né? Um narrador de histórias, mais do que um narrador do sistema. Eu gosto muito da ideia de ser um narrador de histórias. Então, daí que veio, né? Qual o sistema que você acredita que nunca irá jogar e por quê? Eu não sei se existe algum sistema que eu nunca jogaria como jogador, como cara do outro lado do escudo. Como narrador, como mestre, mediador, enfim, eu não estaria no comando de uma mesa de GURPS quarta edição, nem de Mutantes e Malfeitores, e nem de Dungeons and Dragons 3.5. E explico por que de cada um. O GURPS quarta edição me causou uma confusão gigantesca na cabeça quando eu tentei aprender, porque fazia muito pouco tempo que eu tinha finalmente entendido o básico do GURPS terceira edição. O Mutantes e Malfeitores, eu achei ele complexo demais para uma proposta de ser um jogo leve sobre super-heróis. E por mais que eu tenha tido um excelente professor pela internet, que foi o Paulo Frota, a propósito, preciso agradecer muito a ele, porque no início do canal ele alimentava bastante o algoritmo, dando curtida e dando comentário. O Paulo Frota não conseguiu me conquistar para o jogo. Eu fiz uma única ficha de personagem desde que eu tenho o jogo em casa. Nunca mestrei para ninguém, nunca consegui com quem jogar. Até porque meu tempo para jogar online, por exemplo, pelo Roll20 seria muito complicado, né? Roll20. Então, não rolou e acho que nunca rolaria de eu mestrar uma partida. E o Dungeons and Dragons 3.5, eu tenho uma trava gigantesca com ele, eu tenho um bloqueio mental com ele, que gosto de jogar, se tem quem mestre para mim, mas eu acho ele muito intricado e as molas propulsoras do sistema são muito conectadas entre si, não são modulares. Então, o que é que acontece? Para mestrar, tu precisa conhecer todo ele, tu não consegue conhecer só partes, né? Quando tu tem um sistema modular, tu pode conhecer a maior parte, não conhecer todo e mesmo assim tu pode mestrar. Mas quando tu tem um sistema muito intricado, tu precisa conhecer todo e isso me deixa travado, né? Eu tenho alguns problemas com relação ao modo como a magia funciona no Dungeons and Dragons 3.5 e o quanto ele tem detalhes dentro de detalhes. É, enfim, eu tenho muitos amigos meus e muitos fãs de Dungeons and Dragons 3.5 poderiam até se sentir chateados por eu dizer isso aqui, mas eu acredito que realmente tornou-se muito mais amigável, mais intuitivo e mais fácil de narrar a quarta edição em relação ao Dungeons and Dragons 3.5 e mais fácil de jogar o Dungeons and Dragons quinta edição, embora eu ainda acho narrar, mestrar mais fácil na quarta edição. Tá? O que você mais curtiu quando conheceu o sistema Solo 10? Tia, quando eu conheci o sistema Solo 10, ele mudou minha vida praticamente, assim, porque eu conheci através do Aventuras na Era Iboriana, né? Depois que eu conheci o Aventuras na Era Iboriana, é que eu fui procurar os módulos gratuitos que estavam lá na comunidade solo. E ele já se tornou meu sistema favorito, inclusive por sobre o Dungeons Dragons quarta edição, que era até então o meu sistema favorito. Eu consigo pensar em criar aventuras com ele com muita facilidade. Inclusive eu ando pensando em umas ideias bem bacanas para aplicar minhas miniaturas, os meus cenários em solo 10. Porque ele é um sistema intuitivo, né? Ele é um sistema simples e embora ele não seja detalhista, ele não é mecânico, né? Ele é um sistema que permite, através da narrativa, resolver a maior parte das coisas. Então ele não precisa ser mecânico. Tá? Como foram as minhas primeiras tentativas no solo? A primeiríssima mesmo, foi frustrante, né? Eu achava que tinha domínio suficiente do sistema e que conseguiria
pelo domínio suficiente do sistema, conduzir uma história boa, mas eu acabei preso demais no sistema e não consegui jogar. Mas a partir do momento que eu conheci os sistemas mais narrativos e mais minimalistas e fui diversificando meu conhecimento dentro do solo, eu fui gostando cada vez mais e eu me tornei até viciado nisso. Dá para dizer que atualmente eu tenho um apreço especial pelo RPG solo, mais até do que eu tenho por RPG em grupo, né? Gosto de jogar em grupo, se tiver oportunidade, vou adorar, né? E mestrar também. Mas o RPG solo é um passatempo diferenciado para mim agora. Se eu ainda pretendo trazer algo de Street Fighter RPG em modo solo no canal, sim e não. Essa é uma resposta até que pode entristecer alguém ou decepcionar alguns amigos. Street Fighter RPG funciona muito bem para quem tem ele como língua materna do RPG. Eu não consigo ter ele como língua materna do RPG. Eu sou noob nele desde 1999, quando eu comecei a mestrar ele. E, por mais que eu tenha jogado e até narrado bastante, ele não é intuitivo para mim. Eu preciso consultar, preciso estar consultando livro, preciso estar consultando manobra, preciso estar relendo e relendo e relendo. E isso é muito pouco prático na hora de tu fazer uma partida. Fora que ele é extremamente dependente de tabuleiro. Então, assim como o próprio Dungeons and Dragons, para jogar no canal, para gravar vídeo, para dar andamento para a campanha, para fazer a coisa realmente andar, ele se torna um pouquinho travado para mim. E aí, eu pretendo manter a campanha Metrosti sob fogo, que eu comecei a jogar em Street Fighter RPG, mas usando somente o Dominus Fighter, que foi aquele Dominus que eu criei baseado no Street Fighter e no Final Fight. Tá? Então por isso que eu disse sim e não. Qual é a maior dica que eu daria para alguém que está começando no solo? Comece devagar e com paciência e sem preconceitos. Né? Eu comecei com preconceitos. Eu mesmo não acreditava que funcionava jogar RPG solo, já falei isso aqui algumas vezes. A gente não aprende tudo de começo. A gente se torna melhor em se divertir com a prática. Então, também ache o seu jeito e não confie que o jeito dos outros é o jeito certo. Tá? Eu já experimentei jogar gravando no vídeo, né, e anotar as coisas só depois, ou nem anotar. Já experimentei jogar anotando ao mesmo tempo, né, pelo Telegram ou em papel. E eu jogo de um jeito diferente em cada um desses métodos. Eu ainda acho mais legal jogar de forma parcelada pelo Telegram, quando eu tenho tempo, ir lá criando a história, aumentando a história, jogando os dados, que me permite gerir as minhas atividades do dia a dia e enquanto estou jogando. Né? É um jogo que vai sendo parcelado ao longo de um dia, de dois, a partida fica leve para mim, não me perco, né, porque está escrito tudo ali, me permite ter uma maior criatividade na narrativa, então é um método que eu gosto. Mas o método que funciona para mim não necessariamente funciona para você. Então, conheça vários métodos. Também é uma dica que eu dou para quem está iniciando. Conheça vários métodos de jogar, vários métodos de registrar e encontre o seu testando, tá? Algum quadro que eu gostaria de fazer, mas ainda não faço no canal, jogar co-op. Eu adoraria gravar partidas co-op, né, através de Google Meet, Roll20, seja lá o que for, qual for a plataforma que der mais certo para todo mundo. Eu achei que a ideia, a proposta de co-op é fenomenal, mas até o momento eu só tentei pôr ela em prática em jogos via texto e o jogo via texto bloqueia um pouco o potencial que tem o jogo co-op. Então eu preciso fazer ele tete a tete, sabe? Olho no olho. E eu quero
ter isso no canal. É um quadro que eu ainda quero fazer. Quem você ainda gostaria de chamar para um bate-papo no canal? Pode ser famoso. Quem gostaria de chamar? Vou confessar então, eu gostaria de chamar o Christopher Castanho Smith, autor do A Bandeira do Elefante da Arara, e o Jefferson Pimentel, que é um dos meus ídolos aí da comunidade solo. Mas eu ainda não chamei, porque eu ainda não sei o que eu pergunto para esses caras. Tá? Vamos passar então pro próximo aqui. Vou travar a minha telinha. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui para corrigir a trava que deu aqui. Aqui. O próprio Jefferson Pimentel me fez a pergunta: quais os planos de campanhas para 2022? Eu vou deixar essa pergunta por último, tá? Eu volto aqui depois. Qual a pergunta que o oráculo mais te surpreendeu na resposta até hoje? Perguntou o Rodrigo Lopes. Teve duas. Teve duas situações em que as respostas do oráculo me deixaram surpreso. Ambas foram na campanha Irmandade da Naja. A primeira foi a construção da aventura inicial, que o oráculo me disse que eu deveria matar, ou caçar, ou capturar o regente da nação da Estígia, que é exatamente o personagem mais poderoso do cenário, né? Isso surpreende qualquer um. E a segunda foi quando eu estava tentando descobrir, afinal de contas, por que o Akmenon seria algo interessante para o Tothamon ou para os magos lá dos filhos de Dagon e Derketo. E eu fui fazendo pergunta em cima de pergunta e todas eram não, não, não. E eu fui tentando achar uma resposta que o oráculo finalmente desse sim. Então se tornou um mistério bem interessante descobrir a natureza real do Akmenon como um humano diferente. Né? E isso ainda precisa ser elaborado para o futuro, porque a resposta final não foi dada. Então o oráculo me deixou surpreso com isso. Livro e filme favorito? Me perguntou o Diego Andrade. Livro. O livro é O Rei das Estrelas, do Edmond Hamilton, que é um clássico da era pulp da ficção científica, né? Que hoje em dia seria considerado mais como fantasia espacial, menos como ficção científica, porque viaja muito na maionese. E o filme favorito é O Império Contra-Ataca da saga Star Wars. Qual foi o acontecimento dentro do RPG que mais me marcou? Ah, cara, teve um monte. Difícil escolher um. Teve tanta situação hilária e situação épica. Dentro do RPG, o acontecimento que mais me marcou. Vou tentar pensar num meu como jogador. Como jogador. Vamos ver se eu consigo lembrar de um agora. É que eu fui muito pouco jogador, tá? Tenta. Vamos. Me dar um tempo aí. Foi mais mestre. Uma campanha de. Ah, sim, uma live action. Tá? Uma live action de vampiro. Eu deixei o pessoal muito assustado porque eu tava interpretando o Malcaviano. Eu tirei a cinta da minha calça e bati numa coluna do salão onde nós estávamos fazendo a live. Eu acho que o pessoal ficou bastante assustado com aquilo ali. Mas eu estava sob controle, eu não estava me exaltando de forma nenhuma. Eu tenho. Eu tive uma prática de curso de teatro. E eu meio que peguei isso e estava interpretando a esquizofrenia do meu personagem. Ele ficou um pouco histérico em defesa do príncipe da cidade e começou a bater com a fivela da cinta na coluna para mandar o pessoal ficar quieto e respeitar o príncipe. Eu acho que eu assustei bastante o pessoal que estava na live fazendo isso. Isso foi um acontecimento que me marcou. Lucas Kio me perguntou: saber que bem me ensinou sobre Dungeon World e BBTA, além de outros sistemas e dicas narrativas, te traz que sensação? Muita satisfação, muita satisfação. Eu gosto da ideia de ensinar, né? Tanto é que eu estou fazendo uma faculdade nova para eu me tornar professor. Eu gosto da ideia de ensinar. Gosto que aprendam comigo. Gosto mesmo, é um orgulho para mim. Obrigado pelo parabéns, Lucas. A Tainá Costa perguntou: quais recomendações de jogos você daria para alguém que está iniciando agora no RPG solo?
Dominos, qualquer que seja. Existem alguns dominos mais intuitivos e mais fáceis de aplicar que outros, mas isso depende do estilo que você quer jogar, né? Do gênero que você mais gosta. Tem um, por exemplo, eu que gosto sempre, eu comecei com a fantasia medieval no RPG, né? Eu gostei muito de um Dominus chamado simplesmente Fantasia Medieval. Foi o meu comecinho no Dominus ali. Mas tem alguns bem mais caprichados em outros gêneros. O Dominus Cidade dos Mortos, o Dominus Zumbis, o Dominus Dragons. Uh, eu agora conheci o Dominus Supernatural, que eu achei o máximo. Então tem várias opções. O Dominus é um sistema fenomenal. Por mais que ele seja livre, bem underground, ele é muito caprichado. A ideia dele te guiar a aventuras que vão depender totalmente da tua criatividade e deixar tudo por conta do aleatório é muito massa mesmo. Mas os jogos da série Solo 10 eu conheço só de jogar, eu só conheço Aventuras na Era Iboriana. Mas de assistir partidas, eu conheci o Herança de Cthulhu e o Vampiro Sozinho na Escuridão e o Bruxo, e acho que todos eles são fenomenais. Também indico como jogos iniciais. Fernanda Bianchini perguntou: tem algum ritual que gosta de fazer para jogar solo? Tipo escolher uma música ou ter uma bebida em mãos? Normalmente eu só preciso de tempo, né? Jogando pelo Telegram, normalmente eu jogo até tendo gente na volta. Tomando chimarrão, de repente. Se eu for jogar escrito no caderno, aí sim eu preciso me sentar, preparar um café. Acho que seria o ritual só. Preparar um café. Cena mais épica e mais hilária jogada ou mestrada. Tá, aí vamos. Ah, o Rafael Reis que perguntou. A mais épica foi uma campanha que eu fazia. Eu fazia muito crossover quando eu mestrava Changeling. E a cena mais épica eu coloquei o pessoal do Freehold, né, da propriedade livre, ele na cidade estava numa perseguição de carro e tudo mais. E eles estavam enfrentando a tecnocracia. E os caras da tecnocracia acionaram um GoldenEye. Sabe aquele satélite que vai mandar um raiozão? Pois é, eles acionaram. Eu não me lembro o que aconteceu, todos os detalhes, mas algum dia eu peço para os jogadores me lembrarem. Que eles lembram melhor do que eu. Mas foi muito épica aquela cena. A mais hilária foi numa campanha de Arcanum. Eu era. Acho que eu era o mestre. Isso faz muitos anos, tá, gente? Mas eu me lembro muito bem. Aconteceu uma explosão na cena. E um dos jogadores, ele interpretou a explosão. Quando aconteceu a explosão, ele nos surpreendeu completamente, todos os outros jogadores da mesa, porque ele saltou para trás da cama do quarto, né? Que nós estávamos jogando com uma mesa que ficava ao lado da cama no quarto do cara que sediava a partida. E ele saltou para se esconder da explosão, pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Aquilo ali foi a cena mais hilária de todas. Outra vez o Rafael Reis perguntou: campanha que não foi pra frente e por quê? Cara, teve muitas. E o maior porquê é a perda da hype, né? Essa palavra em inglês que significa empolgação aí. É muito comum o pessoal perder, ou eu mesmo perder, e isso acaba matando a campanha. Às vezes porque a campanha foi longa ou porque houve dificuldade de marcar novas partidas. É uma tristeza. Felipe Cortes, outro dos meus ídolos no RPG solo, principalmente por conta das campanhas dele que eu assisto. Obrigado pelo parabéns. Pergunta: como faço para conciliar a gravação dos vídeos com os demais afazeres de trabalho de casa? Eu não concilio, Felipe. Eu simplesmente cago pro lance, como se diz por aí. Eu ligo o botão do foda-se e tô a fim de fazer, vou lá e faço. Às vezes eu deixo de cumprir algumas tarefas que eu deveria cumprir para fazer isso. Ronaldo Riley, obrigado também pelo seu parabéns. Você é de que cidade? Eu moro atualmente na cidade de Ulha Negra, no Rio Grande do Sul. É uma cidade que fica no interior do interior do interior, 30 quilômetros ao leste, sudoeste
não, leste e sudeste de Bagé, que é uma cidade um pouquinho maior, na região da Campanha, bem ao sul mesmo, quase na fronteira com o Uruguai. Tá? Meu ritmo musical favorito dá pra dizer que é o rock, mas existem variantes de rock e eu não sei dizer se todas elas eu curto, tá? Mas atualmente eu ouço muito mais coisas, eu sou muito mais eclético do que já fui na adolescência, por exemplo, que quando eu dizia que eu ouvia só rock, rock, rock. Já criou um jogo de tabuleiro ou RPG? Já, em nível amador. Tentativa de profissional também. Muitos até, por sinal. RPG, eu criei um suplemento para jogar com o sistema Storyteller que se chamava Dragão Renascer. Eu cheguei a publicar no meu blog. É uma porcaria, mas na época eu achava o máximo. Eu, inclusive, fiquei muito orgulhoso porque teve gente que jogou, que me mandava relatos por e-mail das campanhas que estavam jogando. Mas, na real, é uma porcaria, tá? Eu, como autor, digo que aquilo ali precisava de um trabalho bem mais esmerado para ser uma coisa, no mínimo, ruim, tá? Como o jogo de tabuleiro, aí sim, teve várias e várias tentativas de fazer wargames, e atualmente eu ando tentando criar alguns jogos mais estratégicos, baseado nas mecânicas mais euro, mas eu sou muito ruim de criatividade. Eu normalmente copio um jogo aqui, um jogo ali, e fico tentando montar uma mecânica miscigenada nisso. E mesmo assim eu tô tentando chegar no nível profissional, tá? Eu tô tentando criar jogos para vender, mas ainda não consegui desenvolver um jogo que eu vá até o fim do projeto sem me decepcionar. Eu sofro muito disso, tá, gente? O único jogo que foi para o nível de venda já não era um que eu era o autor, eu era o coautor, que é o Top Wheel, que é de autoria do Eric Souza, um grande parceiro de projetos meu, que me pediu para ser revisor, para corrigir, para dar ideias, para testar junto com ele. Então, digamos assim que eu fiz 5% do material e o resto tudo foi só opinião, foi dar dica, foi fazer perguntas, né? E as perguntas iam refinando o jogo e a gente testou junto algumas vezes. E o Top Wheel eu acabei ficando então como coautor. É um jogo de tabuleiro de corrida, tá? Meus livros favoritos eu respondi sobre livro de ficção, né, que é o Rei das Estrelas. Não respondi livros, né? Eu respondi o livro, que foi a pergunta anterior. Mas livros tem vários. O Hobbit, na área de fantasia. O livro que mais me marcou na infância, inclusive, que foi o Pequeno Príncipe. Eu acho que é o melhor livro que já foi escrito na história. O Alto da Compadecida, gosto demais também, tá? Qual é a temática favorita no RPG? Fantasia. Qualquer que seja, né? Fantasia sombria, muito pouco ultimamente, porque depende muito de eu estar na empolgação para jogar esse tipo de coisa. Mas gosto muito da fantasia de espada e feitiçaria, que é a clássica do Conan, né? Gosto muito da fantasia medieval tradicional do Dungeons and Dragons. Qual a temática que eu não gosto no RPG? De dizer não gostar, acho que nenhuma. Nenhuma. Não tem nada que eu não experimente. Depende de eu estar no clima só, né? Se tu me convidar para uma partida ultra terror pessoal, muito intimista, de vampiro, de Monster Hearts, de sei lá, e eu tô no clima para algo mais divertido, mais alegrinho, eu não vou jogar. Só, mas não significa que eu não gosto da proposta, tá? Já faltou algum evento para jogar RPG solo? Não, acho que não faz sentido isso, mas não sei se alguém faz isso, mas eu não tive necessidade ou oportunidade ainda de fazer isso, não. Lucas Peixoto, quais RPGs nacionais eu mais curto? Aventuras na Ereboriana e A Bandeira do Elefante da Arara são atualmente meus top de linha nacionais. Mas existem muitos outros nacionais, né? O Dominus conta? Vou contar, né? Óbvio, a maioria dos Dominus, se não todos, são nacionais. E eu gostei de vários. Eu tenho uma coleção de 20 e poucos aqui no meu computador e no celular, que pra mim são
excelentes. Teve um tempo que eu jogava muito, muito, muito Diamond, mas eu me decepcionei um pouco depois de algumas experiências. 3DT na minha adolescência eu joguei muito também, mas as idas e vindas do sistema também me decepcionaram um pouco. Atualmente eu ando tentando entrar no 3DT Alpha, mas já ouvi falar que já vai ser substituído, aí eu já tô com medo até de tentar me inserir de novo no 3DT. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum nacional aí. Acho que é. Acho que esses aí os meus nacionais top de linha aí. Ah, o Tormenta 20 eu gostei muito, gente. Gostei muito, mas eu não colocaria entre os, os Bambambas. Eu gostei muito. Gostei muito. Mas se você me der o para eu fazer o top 5, eu coloco Aventura na Ereboriana, A Bandeira do Elefante da Arara, o... Ai, como é difícil lembrar dos RPG nacional. Vou colocar o Defensores de Toco, primeira edição, como terceiro. Todos os Dominos como o quarto. E aí o quinto, o Tormenta 20, entre os RPGs nacionais. Tá bem assim? Então estão respondidas todas as perguntas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar do meu desabafo meio deprimido do início. Foi muito bom estar com vocês até o vídeo 100. Ah, faltou uma pergunta, né? Deixei pro final. Tá legal. Quais os planos de campanha para 2022? Justo você, Jefferson, me perguntou. Continuar jogando Aventuras na Ereboriana. Irmandade da Naja, eu pretendo que seja a maior campanha registrada em vídeo de Aventuras na Ereboriana. Não sei até quando eu vou ir com ela, mas enquanto ela for a maior, eu vou continuar deixando ela maior e maior, maior, maior. Tá? Da metade por diante de 2022, eu pretendo ter novos RPGs da 101 Games. Se Deus quiser, eu consigo alguma promoçãozinha, algum precinho aí. Vou adquirir toda a coleção. Eu quero ter o Bruxo, o Licantropo, o Vampiro e principalmente o Herança de Cthulhu, que eu amei a campanha do Bruno Sattler jogando. Eu preciso jogar depois que eu assisti a campanha do Bruno Sattler. E do Ratoruja, também adorei aquela campanha. E a propósito, já que você chegou até aqui o fim do vídeo, eu vou agradecer todo o pessoal que fez com que eu chegasse até o vídeo número 100. Eu ia fazer isso no início, mas eu sei que achei que ia ser mais chato até do que o meu desabafo. Vou agradecer aqui, pessoal, ao pessoal que joga RPG comigo pela internet, porque sem eles eu não estaria mais jogando RPG. Porque desde que eu saí da cidade grande, que eu morava em Santa Maria, e passei a morar na cidade pequena, só a internet mesmo que faz que eu jogue RPG. Então eu vou agradecer imensamente meu parceiro de projetos, grande amigo também de várias conversas, que não só sobre RPG, e narrador de Street Fighter RPG, que pra mim é top de linha nesse quesito, que é o Eric. E o pessoal que ele me apresentou, principalmente, mas não só esses, tá? Mas são os que mais jogam, por isso que eu vou agradecer a eles, que é o Davi, o Marcos e o Tárcio. O pessoal que jogou comigo a campanha do Dungeon World, que algum dia eu pretendo continuar jogando, que é o John, o Abel e o Thiago. Algum dia a gente vai dar continuidade naquela campanha de Dungeon World que tá aqui no canal. Três colaboradores praticamente offline do canal que deram seu apoio de uma maneira ou de outra. O Paulo Frota, que eu falei que foi um alimentador de algoritmo. O Vinícius de Limalvin, que ia ter um vídeo comigo aqui do Conversa de Boga, mas infelizmente a gente tentou 3 ou 4 vezes gravar o vídeo e sempre deu errado, então eu acabei deixando para outra hora. Mas ia ser uma entrevista top, cara. O cara tem muita coisa para contar, muita ideia legal para conversar. E o João Paulo, que é um amigo de longa, longa, longa data, que é o cara com quem eu comecei a jogar RPG praticamente. E foi um grande apoiador, um incentivador da existência do canal. Me ensinou sobre a tela verde, né, que eu usei durante um tempo aqui no canal, então sem ele aquelas ideias não teriam sido testadas.
E o pessoal da comunidade Solo RPG, preciso agradecer de novo vocês. Eu já agradeci em outro vídeo anterior, mas eu já teria desistido do canal se não fosse vocês. Que é o Titi Jefferson, o Felipe Cortes. O Felipe Cortes não só por ser incentivador, mas porque eu sou grande seguidor do canal dele. Adorei a campanha dele de Vampiro Sozinho na Escuridão. O Rafael Reis, que me deu o prazer de ser o primeiro cara que eu assisti jogar um jogo que foi criação minha, que foi uma versão de Dominus, né, um módulo de Dominus, que foi o Galaxy AD12. Ele jogou de uma maneira que eu nunca imaginei que ia ser jogada, que aquele vídeo dele ficou bom demais. É só vocês conhecendo o jogo dele da campanha lá que vocês vão ver que ficou 10, não tem o que dizer. O Acácio, que é o Ratoruja, que também é um cara muito joia. Os vídeos dele também são muito bacanas e eu adorei a campanha dele de bruxo e a campanha dele de Herança de Cthulhu, principalmente a de Herança de Cthulhu. O Bruno Sattler, que é do Dados e Danos, que eu adorei demais a campanha dele de Herança de Cthulhu também. E o Jefferson Pimentel, que tem sido muito solícito em responder dúvidas minhas sobre o jogo dele e algumas ideias, tudo a gente trocou também por Messenger. E ele tem sido incentivador do canal também, então muito obrigado. Tu é um ídolo meu também, tá? E obrigado a todos vocês que chegaram até o fim do vídeo. Nos vemos na próxima.